O aplicativo de relacionamentos Tinder no centro de denúncias de transfobia. Usuárias e usuários trans reclamam que são banidos da plataforma pelo preconceito. A gente aproveita o assunto para discutir a afetividade de mulheres trans. Por que a solidão é realidade de grande parte delas? De que formas a transfobia interfere em seus relacionamentos afetivos? 3 mulheres trans contam suas histórias. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. A gente começa ouvindo um trecho do desabafo da artista Roma Gaga. Tá lá o Tinder usando a bandeira LGBT, usando a causa, se promovendo, sendo que nós trans não temos o direito de estar no aplicativo. Eu faço uma conta lá, em 1 minuto sou banida, qualquer outra trans que faz é banida, gente, isso não é justo, isso é crime. Usando a bandeira LGBT, é para todos é o inferno. Para todos é o inferno, caralho! Eu já tô cansada disso, gente. Não é só um aplicativo, não. Não é só um aplicativo. Eu tô cansada já de hipocrisia. Nós não temos direito nenhum. Essas empresas que estão usando aí, quantas trans vocês estão vendo trabalhar? Que eu só vejo falar, LGBT, direito pra todos, e a gente não tá inclusa nesses direitos. A Roma Gaga publicou esse vídeo nas redes sociais neste domingo, dia 12. Com o desabafo, a hashtag Tinder Transfóbico subiu para os trending topics do Twitter. E não foi a primeira vez que ela denunciou esse tipo de situação no Tinder. Logo, outras pessoas trans que também foram banidas do app publicaram seus relatos. Além da transfobia, a Roma Gaga critica especialmente o posicionamento do Tinder. Até o fechamento deste episódio, a empresa continua usando nas redes sociais uma versão da logo nas cores do arco-íris, em homenagem ao mês do orgulho LGBTQI+, comemorado em junho. Roma Gaga acusou o Tinder de se promover com a causa no discurso, mas na prática cometer transfobia. Em nota à imprensa, o Tinder afirmou, #, reconhecemos que a comunidade trans enfrentou desafios no Tinder, incluindo ser injustamente denunciada por possíveis matches, e estamos totalmente comprometidos em fomentar a inclusão no nosso aplicativo, #. Disse que ainda este mês vai habilitar um recurso para inserir a identidade de gênero e que pessoas que acreditem que tiveram suas contas banidas por causa da identidade de gênero devem mandar um e-mail que uma equipe da empresa vai analisar a solicitação. Acho que chama bastante a atenção o tom da revolta da Roma Gaga no vídeo, e não é para menos. Pode parecer uma reação um pouco exagerada para algumas pessoas, mas é uma exclusão que se soma a outras igualmente violentas que acompanham toda a trajetória de uma pessoa trans. E nesse caso específico, toca em um ponto sensível, que é o direito ao afeto. Enquanto pessoas com corpos dissidentes perante a norma da sociedade, homens e mulheres trans enfrentam desafios extras quando o assunto são relacionamentos amorosos. Neste episódio, a gente vai focar especificamente no caso das mulheres trans e travestis. A Ariane Sena é psicóloga e mestranda em estudos étnicos e africanos na Universidade Federal da Bahia. A gente conversou sobre a pesquisa dela e um pouco de suas vivências enquanto mulher trans e negra. Ariane, você está desenvolvendo uma pesquisa no mestrado sobre a solidão da mulher trans, negra e periférica. Quais foram suas conclusões? Solidão da mulher trans, negra e periférica, ela vai muito além da solidão que se fala da conjugalidade, né? Então é uma solidão que não se restringe apenas à presença de parceiros sexuais, à ausência de parceiros sexuais e afetivos. Então é uma solidão de apagamento mesmo, de invisibilidade, em que nos coloca em um submundo, em segundo plano, em todas as relações, né? Com família, com amigos, com o Estado, quando a pessoa não tem inserção no mercado formal de trabalho, ou tem esse trabalho é precarizado, quando não tem acesso à educação, ou tem com muita dificuldade.
Claro que eu considero também a hipersexualização para com relacionamentos afetivos sexuais, ela se torna quase que impossível, porque os parceiros não veem a gente como corpos possíveis para serem amados, né? Mas apenas para ser utilizado, objetificado, usado mesmo, e isso eu e minhas interlocutoras apontam isso. Quais são os impactos que podem ser vividos pelas mulheres trans nessa caminhada tão solitária? Desde quando transicionamos, desde o primeiro momento em que passamos a assumir a nossa identidade enquanto mulher trans, a gente começa a ter automaticamente uma negação e percas de todos os lados, né? Então, passamos a ter percas de amigos, passamos a ter percas de familiares, oportunidades. Então, tudo isso, todas essas percas, quando se afirma ser trans, tem que lutar por direitos básicos, como direito ao nome, direito à vida. Isso tudo inflige mesmo, repercute, reverbera no nosso psicológico e nos coloca em baixa autoestima. Isso vai falar muito da imagem que nós construímos de nós mesmos a partir do que recebemos do outro. E o que recebemos do outro, em um Brasil que mais mata travestis e transexuais no mundo, mas ao mesmo tempo o Brasil que mais acessa conteúdo pornográfico de pessoas trans, é de que nossas vidas não importam, principalmente quando a gente fala da mulher trans e negra, porque o negro já é visto como sujo, como não digno de afeto, por um processo histórico, né? Por que infringir a norma vigente, digamos assim, assusta tanto parceiros ou parceiras de mulheres trans? Quando saímos da norma, passamos a contrariar a sociedade. Travestis e mulheres trans estão fora dessa norma. Então, estamos lutando para esse diálogo, mas nós não estamos inclusas nessas lógicas de cidadania. Então, quem gostaria de entrar e construir uma família com essa pessoa que diverge da sociedade e pagar o preço que essa pessoa paga? Muitos homens, por que não assumem, né? Porque temem também a sofrer preconceito. Nós, mulheres trans, temos que estar sempre nesse lugar de entender que esses processos acontecem e está sempre negociando afeto, inclusive com nossos parceiros que trazem para a gente esses relatos de medo, né, de perder a família, medo de não ser visto mais enquanto homem, porque há uma ideia também de que um homem que namora com a mulher trans ou travesti, ele deixa de ser homem, já que namora com a mulher com pênis, então isso vai colocando nesse não lugar. O que você quer dizer com negociar afeto? Por exemplo, olha, eu posso ser seu amigo, mas um amigo só de internet, sem contato físico, né? E aí a gente negocia, a gente aceita para não perder essa possibilidade de afeto. Ou então, eu quero ser seu amigo, como acontece comigo muito, né? Eu falo, então vamos em um barzinho tomar uma cerveja? Não vai, né? Não vão. Eu aprendi a me conscientizar no sentido de negar e não aceitar essas migalhas. Mas não aceitar essas migalhas não me tira dos muros da solidão. Essa coisa da negociação é isso, é você encontrar parceiros, amigos, familiares que te aceitam até certo ponto. O negociar afeto tende a aceitar o que é imposto pelo outro, na verdade, né? A gente não tem escolha, a gente recebe apenas o que nos é dado ou não recebe, como é o meu caso. Muitas vezes eu já não estou mais nesse processo de dialogar afeto, de negociar afeto, mas é um caminho também do mundo da solidão. É preciso ter muita força, é preciso ter acompanhamento terapêutico para estar nesse nível de não negociar mais, né? Ariane, você me contou sobre sua trajetória de ter sido expulsa de casa aos 13 anos, viver na prostituição, o ingresso no mercado de trabalho transfóbico, a universidade, a luta o tempo todo que culminou em você ser a primeira mulher trans psicóloga de Salvador. No campo da afetividade, o que te moveu a pesquisar esse tema das solidões? Isso para mim também sempre foi muito forte, desde sempre, onde eu estive me submetendo a coisas muito dolorosas nas relações, apenas na lógica de construir uma família, de ter alguém do meu lado. Eu já tive 3 relacionamentos, né, afetivos, sexuais fixos por anos, mas negociando afeto o tempo inteiro, então aceitando traições muitas vezes, palavras que eu precisei trabalhar dentro de mim mesma. A questão da baixa autoestima vem muito disso, né? De muitos deles dizer, mas se você terminar comigo, você sabe que não vai ser fácil, né? Alguém te aceitar de novo, né? Inclusive homem trans, eu vi isso de homem trans, né? A gente tem que ficar vivendo nesse processo de barganhar direitos e afeto o tempo inteiro. Ariane Sena, muito obrigado por conversar com a gente.
Obrigada, viu? Aqui no Bente da Geni, a gente gosta de dar nome e voz a essas histórias. Procurando no Twitter, eu localizei uma moça que, pelos posts recentes, parece que ainda está vivendo o luto do término. A gente conversa agora com a Amora Vitória, que é estudante de Sistemas da Informação e pesquisadora, por acaso também de Salvador, Bahia. Amora, procurando no Twitter, te localizei por meio de um post recente que você escreveu sobre o fato de ter 32 anos, nenhum namorado, mas diversas vezes ter o coração partido. Você pode contar um pouco sobre o último episódio que te deixou com o coração partido e de que forma ele se conecta às suas vivências de afeto enquanto mulher trans e negra? Eu tô sobrevivendo agora de uma relação amorosa que foi totalmente traumática, porque o menino em questão, o rapaz em questão, ele tinha problemas com o fato de eu ser uma mulher trans. A gente tinha amizade, a gente tinha envolvimento, a gente tinha entrosamento, mas o fato de eu ser uma mulher trans impedia que ele tivesse um envolvimento maior comigo. Todos os homens que passaram na minha vida, todos se afastaram, todos não se envolveram, todos evitaram pelo fato de eu ser uma mulher trans. Então, a vida da mulher trans, ela é permeada de homens que querem satisfazer os seus desejos, os seus feitiços, mas não querem retribuir o afeto, não querem retribuir o amor. Então, eu não encontrei ainda amor. Eu não encontro alguém que esteja disposto a construir uma relação comigo. Mas se eu quiser sexo, eu consigo. Se eu quiser, por exemplo, agora, nesse exato momento, desligar o telefone, eu consigo encontrar um cara para transar. Mas agora, nesse exato momento, eu não consigo encontrar um cara que queira se relacionar comigo. O fato de ter essa dificuldade com o lado afetivo te afeta de alguma forma? Afeta a autoestima. A gente se sente menos o que nós somos. Eu me sinto diminuída, eu me sinto inferior, eu me sinto não boa o bastante. Nós não somos mulheres o suficiente. Sabe? A biologia determinista do que há no físico, ela é muito, muito excludente. E a forma como a sociedade lida com os corpos dissidentes é uma forma absurda. Mexe muito, sabe? Porque você se arruma, você se ajeita, você se sente bem consigo, você fica bem consigo, e aí quando você vai para a vida, você toma rasteiras constantes. Desde cedo nós somos induzidos a acreditar na história de almas gêmeas, de amor verdadeiro. Nós somos induzidos a acreditar que precisamos de uma outra pessoa, de um companheiro, de uma companheira, de alguém que nos abrace, de alguém que esteja envolvido, de alguém que faça parte da nossa vida. E o fato de ser uma mulher trans e não ter isso, com certeza mexe muito com a mentalidade de muitas mulheres trans. Eu não sou a última, não sou a primeira e nem sou a única. Amora, no seu perfil do Twitter você se auto-intitula uma pessoa romântica. Queria que você falasse sobre isso. Eu escrevo poemas, eu escrevo poesias, eu componho músicas, tudo envolvendo o amor. As minhas produções particulares, as minhas produções pessoais, geralmente todas são permeadas pelo amor. Então eu sou muito romântica nesse sentido, de chorar com filmes, de chorar com novela, de chorar com séries, de chorar ouvindo música, de chorar com tudo. Eu sou muito emotiva, eu sou muito à flor da pele, sabe? E sim, eu me vejo como uma mulher romântica, sabe? Eu vivo uma vida de romance, mesmo não estando em um romance. É como se eu vivesse numa utopia, sabe? Que só funciona na minha mente e que funciona perfeitamente, mas que ela não encontra ecos na realidade pelo fato de ser uma mulher trans. Eu tenho certeza que se eu fosse cisgênera, provavelmente aos 32 anos eu já estaria casada com 3 filhos. Depois de tudo que você já viveu, Amora, você continua acreditando no amor? Eu acredito piamente nisso, sabe? É o que me movimenta. Eu não me movimento pelo poder, eu não me movimento pela riqueza, eu me movimento pelo amor. Eu acredito sim que esse cara vai chegar, eu acredito sim que a minha hora pro amor vai chegar. Eu tenho esperanças, eu tenho fé nisso. Amora Vitória, a gente fica na torcida por você. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história aqui no Bente da Geni. Tchau. A Onica Bibiana Soares, que é atriz, performer e DJ em São Paulo,
hoje vive uma realidade diferente. Ô Nica, você pode contar um pouco da sua caminhada inicial pelo afeto enquanto travesti? No começo da minha transição, eu era uma pessoa que ainda era muito cis-centrada e só me relacionava exclusivamente com pessoas cis. Nesse lugar, era um lugar de não afeto, né? Era um lugar de sexualização o tempo todo, assim. Tipo, eu saía com muitos homens, mas nenhum deles, assim, numa relação afetiva mesmo, nenhum deles numa relação que fosse assumida para a sociedade. E naquele começo, assim, eu pensava muito que seria isso, assim, a minha vida, pelo que eu via das minhas amigas, pelas experiências que eu já tinha visto de outras travestis que eu conhecia. E aí foi o momento que eu comecei a me questionar sobre me relacionar com pessoas cisgêneras, né? E aí eu comecei a me relacionar exclusivamente com pessoas trans, principalmente homens trans. Mas existe muito, mesmo dentro da comunidade trans, nessa relação de homens trans ou pessoas não binárias com travestis, a gente ainda ocupa esse lugar de, tipo assim, das pessoas querer ficar com a gente, achar legal ficar com a gente, mas não querer construir uma relação. Quais são os efeitos de alguém que precisa muitas vezes se contentar com migalhas de afeto? E é muito difícil, assim, porque a gente, enquanto mulher trans, que sabe que o afeto pra gente não é direcionado com facilidade, a gente acaba se sujeitando a esse lugar, assim, sabe? De aceitar qualquer coisa ou de se colocar em situações que estão, às vezes, machucando a gente, mas a gente continua ali porque essa é a única forma da gente receber afeto. Teve relações que eu estive com essas pessoas trans, que eram relações assim, que tipo, a pessoa se relacionava comigo tipo há algum tempo, por exemplo, alguns meses, mas continuava falando assim, a gente não precisa definir nada, a gente não precisa definir que a gente tá namorando ou que a gente tem uma relação, vamos se curtindo. E no final das contas a gente sabe muito bem onde isso vai dar, né, porque sempre dava num lugar de que do nada elas sumiam, né, simplesmente não me falavam mais nada, e quando eu vi elas tinham assumido o relacionamento ou com uma pessoa cis, ou então com outra pessoa que tinha buceta, por exemplo. Eu já estava chegando no ponto de pensar, bom, se esse é o meu lugar, e se é isso que está reservado para mim, eu vou parar de sofrer por conta disso e vou viver a putaria e não quero mais relacionamentos. Mas é muito dentro de um lugar de, tipo assim, de ter vivido tanto tempo e me relacionado com tantas pessoas e nenhuma querer se aprofundar nessa relação, que eu já estava, tipo, me colocando num lugar de que eu não merecia um afeto. De que talvez não fosse algo pra mim e que eu tinha que aceitar. Acho que é inevitável, para falar da sua vivência, comentar um pouco do seu marcador racial. Você, enquanto mulher negra, de que forma isso também foi um fator nas suas relações? Corpos negros, no geral, né, eles já estão num lugar complicado, assim, da sexualização, principalmente, né, porque muitas pessoas que não são racializadas, elas não sabem entender qual que é a linha tênue que separa o afeto da objetificação e da sexualização. Para muitas pessoas, a gente é apenas um objeto de consumo que ela pode ir lá, consumir durante o período que ela quer, que ela deseja, e depois pode ser facilmente descartado, sem levar em consideração os nossos sentimentos, sem levar em consideração que a gente pertence a esse lugar de preterimento e que relações pra gente, no geral, já é uma coisa mais sensível, né? Você e o Augusto estão namorando há 2 anos e meio, mas vocês já se conheciam há um bom tempo, né? Você me contou. Vocês tinham até ficado, né? Mas ele tinha outro relacionamento na época e que você tava lá quando acabou esse relacionamento, né? Conta essa história. Por acaso, eu ia numa festa e ele tava confirmado pra ir nessa festa. E aí eu mandei uma mensagem assim pra ele, falando assim, você vai mesmo na festa? Aí ele pegou e falou assim, eu vou. Eu falei, porque eu vou estar lá, queria te ver. Aí beleza, a gente foi, ficou e tal. E aí depois ele foi pra casa, eu convidei ele pra ir pra casa depois da festa. E aí no caminho ele pegou e falou assim, então, você sabe que eu tô solteiro agora. E aí eu meio que nem consegui conter a felicidade, porque ele era um boy que, tipo assim, eu tinha um respeito pela relação dele,
Só que era um crush muito forte meu, assim, porque, enfim, eu olhava pra ele assim, eu falava, gente, pena que namora, né? Ele fala até hoje que eu não consegui conter o sorriso. Só que ao mesmo tempo eu peguei e falei assim, nossa, que pena, né? Muito cínica. Bom, daí vocês começaram a se ver sempre, mas quando que começou de fato um namoro? Já tava, tipo, completamente apaixonada, não conseguia nem disfarçar. E aí eu virei pra ele e falei, então, gatinho, você quer... Eu lembro que eu falei pra ele, você quer ter uma relação engraçada? Porque, sério, eu não sou. E aí ele aceitou, e aí a gente não se desgrudou mais. Vida longa ao amor de vocês que estão agora morando juntos há 1 ano e 2 meses. Muito obrigado, Onique, pela sua participação aqui no Bendita Geni. Tchau, tchau, obrigada. Afinal de contas, o Felizes para Sempre existe? Eu acho que não. Mas este podcast é produzido também na intenção de que nenhuma pessoa jamais se sinta menos merecedora de afeto. O que a gente acha atraente ou não é algo biológico ou genético. Tem a ver com visões que construímos ao longo da vida sobre o mundo ao nosso redor. E se você rejeita sumariamente uma pessoa por conta da cor ou identidade de gênero, por exemplo, talvez você precise repensar um pouco a forma como vê o mundo. Fica a dica. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQI+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Usamos áudios das redes sociais da Roma Gaga. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQI+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça. benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!